Vamos falar agora, gente, vamos falar sobre a Dona Ruth, né? Vamos falar sobre a Dona Ruth. Eu vou aqui postando, aqui já mostrando umas coisas bacanas, né? Que, como eu disse para vocês, nós fomos um dos primeiros a saber ganhar rapidamente, né, quem era a Dona Ruth Mendonça ou no que ela se transformou, né? Porque depois da morte da Marília, a Marília tinha um imenso amor por essa mãe dela, claro, né? Mas eu já comentei aqui que ela não poderia imaginar que sua mãe ia se transformar no que se transformou. Não é mesmo? Uma mulher assim que mostra com, né, mostra com todas as letras, né, uma dinheirista que ela é, interesseira e capaz de fazer qualquer coisa, né, por dinheiro, né, e pelo dinheiro do seu neto. Todo mundo criticou muito o Murilo, eu sempre falei aqui. Eu falei, esse cara vai ganhar guarda. É direito dele, não tem por que ele não ter a guarda, né? Ele, além de ser pai, certo? Ele tem uma ótima estrutura, não usa drogas, não é alcoólatra, não é violento, não é nada. Então, por que que esse filho não estaria com esse pai? Né? Demorou muito, ele até por uma opção dele de deixar ele ficar com a avó, né? Após a morte da filha, e para de repente, sei lá, acalentar o coração dessa senhora. E agora ele veio descobrir absurdos, né? Que a mulher estava omitindo remédio, omitindo receita, omitindo informação, fazendo alienação parental, né? A criança passou mal 2 ou 3 vezes, a senhora não estava com seu namorado na farra, né? E aí teve que chamar os avós paternos, teve que chamar o Murilo para socorrer a criança, porque a criança é diabética tipo 1, né? Uma das mais perigosas que tem. E aí deu tudo isso, né? E acho que ainda vai vir mais coisa. E hoje eu vou estar falando sobre uma coisa braba dessa mulher, que até então as pessoas não estavam entendendo muito bem. Que é o quê? É a herança do menino. Uns estavam falando que 60% da herança era da criança e 40% seria da família de Marília Mendonça. Qual é essa família? Essa família é o irmão dela e a mãe. E outras pessoas estavam perguntando, mas peraí, quem? O menino tem direito a 100% da herança, né? Isso, porque acho que a Marília Mendonça não pensava que ia morrer tão cedo, não é mesmo? Mais jovem daquele jeito, ela nunca ia pensar, olha, vou fazer um testamento, a criança tinha acabado de nascer, né? Então, vai, o único herdeiro, ponto final, 100% para a criança, tá? A gente vai estar falando já sobre isso, eu vou estar mostrando um vídeo cabuloso para vocês dessa senhora. Tá? Mas antes eu quero mostrar momentos de ternura e de carinho super sinceros entre o Léo, né, o filho da Marília Mendonça, e do Murilo Huff. É muita fofura. O papai é tão fofinho, é tão fofinho, é tão fininho. Ah, ele é muito lindo, né? Olha a felicidade dele. Ai, que menininho mais lindo. Olha a felicidade dele de estar com o pai. Esse moleque é uma figura. É tão fofinha a orelha do papai. É tão fininho. Cara de levado da breca esse menininho, viu? Não é? É. Que menininho bonitinho mesmo. Deixa eu ver aqui. E a gente vai estar mostrando, deixa eu achar esse vídeo, né? Vou tá mostrando. Quero achar esse vídeo aqui. Agora foda vai ser achar esse vídeo. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tumba, 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 tumba. Aqui a gente vai falar sobre as coisas que o juiz, os argumentos que o juiz falou
determinou para que a guarda fosse imediatamente passada para o pai na hora, tá? Algumas pessoas já tiveram acesso a isso, vocês também. Não é o vídeo daqui a pouco a gente vai estar mostrando. Aqui, ó. A decisão do juiz Tiago de Soares Castelhano Lucena de Castro, da 2ª Vara de Família de Goiânia, que concedeu a guarda de Léo de 4 anos a Murilo Huff depois de acatar as acusações de negligência e alienação parental. Né? Vocês sabem o que é alienação parental? É você ficar falando mal do seu pai ou da sua mãe. Ou a sua mãe ficar falando mal do seu pai, ou o seu pai ficar falando mal da sua mãe. E era isso que esta senhora, Dona Ruth, fazia, tá bom? E aí, a respeito do Murilo. Vamos lá. Negligência e alienação. Por que a mãe de Marília perdeu a guarda de Léo para Murilo Huff? Primeiro, negligência. Dona Ruth foi negligente nos cuidados médicos da criança e passou a tomar decisões unilaterais na criação de Léo. A avó materna frequentemente omite informações médicas essenciais ao genitor. Vamos lá, que tem mais. Ela impede o envio de relatórios e laudos clínicos, instrui que se escondam medicamentos, laudos e sintomas. Alienação. Foi pontuado que a mãe de Marília Mendonça fazia Léo acreditar que Murilo não era um pai competente. Ficava falando mal para a criança do pai. A tentativa de construir no imaginário infantil a falsa ideia de que o pai é ausente, incompetente ou irrelevante são práticas que configuram atos de alienação parental, e era isso que esta senhora, né? Isso aí, uma bruxa, né, cara? Isso parece uma bruxa daqueles desenhos infantis, né? A avó materna vem agindo de forma unilateral ao pleno exercício da parentalidade por parte do genitor. Testemunha. Davi Fabrício, atual namorado da Ruth Mendonça, confirmou a existência de um péssimo clima entre sua esposa e o pai do Léo. Provas. A defesa de Murilo anexou áudios das babás que prestam assistência ao seu filho. As babás, mesmo trabalhando para Ruth Mendonça, para cuidar do Léo, elas não se conformavam no que estava sendo feito com a criança. E elas saíram, enviaram mensagens para o Murilo Huff e foram procurá-lo pessoalmente e informá-lo e apresentar provas para o Murilo Huff de que, né, que ele não estava tendo cuidado, que essa criança não estava tendo cuidado que merecia, que deveria ter tido. E que a mulher nunca estava em casa, né, sempre falando mal do pai. Né, as 2, 3 vezes que essa criança passou mal, ela não estava na rua se divertindo. Né? Uma vez o pai socorreu e nas outras vezes foram os avós paternos que socorreram. Né? E aí depois que as babás foram procurar o Murilo e apresentar essas provas, ele foi na mesma hora. Ele foi na mesma hora procurar a justiça. Visitas. Ruth deverá buscar Léo na casa de Murilo às 18 horas de sexta-feira e devolvê-lo no mesmo local e horário de domingo, alternando finais de semana, ou seja, de 15 em 15 dias. Pega na sexta-feira às 6 horas da tarde e devolve o menino ao domingo às 18 horas. Né? E essa mulher, eu tô falando desde o começo que essa mulher não presta, né? E essa mulher... Calma que tem mais coisa aqui, tá? Que eu separei bastante coisinha pra vocês a respeito desse caso, que realmente, cara, assim, eu imaginava isso tudo, tá? Isso tudo aí que o juiz falou, tal, pelas informações, né? A gente vai chegar ainda num outro ponto que está dentro deste processo também, né? Que é o ponto de como que é dilapidação de patrimônio. Dilapidação de patrimônio que a dona Ruth está fazendo com o patrimônio da criança.
ela está usando o patrimônio da criança. Não só ela, como o irmão de Marília Mendonça, que também é outra florzinha que não se cheire, que não se cheira. É uma cobra venenosa este cara também. Não é à toa que nenhum dos amigos famosos de Marília Mendonça aturavam esta senhora e nem este irmãozinho sem vergonha dela. Vamos lá, que eu quero chegar aqui aonde... Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Acabei de falar, cliquei aqui que eu separei um monte de coisa, ó. Murilo Ruff alega desvio patrimonial em processo, né, contra a dona Ruth pela guarda do filho. Aqui, ó, um dos principais motivos por trás do pedido de guarda também por Murilo Ruff é a proteção do patrimônio deixado por Marília Mendonça ao filho do casal Léo. A herança da cantora é avaliada em cerca de 500 milhões de reais. Pertence integralmente à criança, tá bom? Até então, a guarda era compartilhada entre o pai e a avó materna, Dona Ruth. O Extra, isso aqui é uma matéria do Extra, teve acesso à decisão judicial que suspendeu a guarda conjunta. Murilo alegou desvio patrimonial, ambiente familiar conflituoso, alienação parental, omissão e negligência por parte da ex-sogra. Embora Léo tenha direito à herança, vamos lá, prestem atenção nisso, tá? A herança pertence integralmente à criança. Guardem isso, vocês vão entender daqui a pouco, tá? Embora Léo tenha direito à herança, ele só poderá acessar os valores aos 18 anos de idade, ou seja, daqui a 14 anos. Até lá, a administração dos bens cabe ao tutor legal, que até a decisão recente era a dona Ruth. A fortuna ainda inclui lucros futuros, com obras das artistas, como os filmes, documentários e royalties de mais de 300 músicas registradas, que a dona Ruth estava negociando com a Sony a venda de todas as obras de Marília Mendonça por 300 milhões de reais. Tá bom? Em nota, a defesa de dona Ruth afirmou que a decisão ainda é provisória e passível de revisão, e que ela irá se defender no momento adequado, apresentando provas que contestam as acusações. Minha querida, mais prova contra do que tem de você, você não tem nem prova do que contestar, porque a criança estava na tua mão. Então você não tem nada para falar, principalmente do cara, né? Não tem. E o cara trabalha e ela não, né? Aí. Né? Não tem nem o que falar, porque a criança estava, né, com ela, sobre a guarda dela, quem fez merda o tempo inteiro, quem, né, todas as acusações contra ela de lapidação de patrimônio, maus tratos, omissão, alienação parental. A guarda estava com ela não tem nem o que falar do cara. Quais são as provas que a defesa vai apresentar? Nenhuma, porque não tem prova, né, para reverter isso. Pelo contrário, ela tem um monte de coisa, né? Ela vendia jogo do Tigrinho, lá na página oficial da Marília Mendonça, estava vendendo as coisas tudo da filha para pôr dinheiro no bolso, né? Porque, pelo amor de Deus, cada um, né? Mas eu não ia me desfazer de coisas valiosas que minha filha falecida tinha, como o violão que ela vendeu por mais de 200 mil reais, aí quis fazer medinha, né, com todo mundo agora, depois de tudo, o fato ocorrendo, de tudo isso, a casa dela caindo, a máscara dela caindo, aí ela vai, não, que eu peguei o violão da Marília de volta, né? Foi lá, pagou mais do que o cara pagou para pegar o violão e pegou o violão de volta, mas não adiantou, porque a casa caiu para ela mesmo, né? Tá todo mundo vendo aí quem é esta senhora, né? Uma pessoa, né, oportunista, mau caráter, né? Que Marília Mendonça deve estar vendo isso lá do céu em lágrimas, que ela nunca poderia imaginar que a mãe dela fosse se tornar esse ser do mal, oportunista,
né, aproveitador, né, que ela tá. Gente, eu vou agora, achei o vídeo aqui, tá? Para vocês, o vídeo que eu quero, que eu falei para vocês. Prestem atenção no que vocês ouviram. A herança é integral do menino, do Léo, tá? Agora vocês vão ver um podcast no qual Ruth Mendonça participa e vejam, prestem muita atenção. Prestem muita atenção no que ela vai falar. Tá? Vou falar até para vocês não ficarem se confundindo, olhando muito aqui na tela. Fechem os olhos e escutem o que essa senhora vai falar para depois a gente debater uma situação, tá? Vamos lá. É muito grande, sabe, Renato? Não é fácil. O inventário ainda está enrolado, né? E precisava para liberar o dinheiro do Léo. Não, é muito bagunçado. Mas até hoje tá pendente essas situações aí de Não. herança, de inventário? De herança tá. De herança, porque o advogado ainda não conseguiu calcular, né? Junto com a ação livre, o que é, o que não é. Ainda não deu esse tempo de calcular isso tudo, sabe? Que é do Léo, né? Que ficou a herança do Léo. E eu entrei com 20%. Então tá em processo, né? Eu Tá em entrei com processo. 20%. Mas eu já tô dentro do escritório, né? O Léo ficou com 30 e eu fiquei com 20, então ficou 50 ele, 50 família. E a gente trabalha em conjunto. Sim, entendi. É uma burocracia muito grande, sabe, Renato? Não é Vocês fácil. entenderam O isso inventário ou ainda tá não? enrolado, Prestem atenção. né? E precisava para liberar o dinheiro do Léo. Não, é muito bagunçado. Mas até hoje tá pendente essas situações aí de Não. herança, de inventário? De herança tá. De herança, porque o advogado ainda não conseguiu calcular, né? Junto com a ação livre, o que é, o que não é. Ainda não deu esse tempo de calcular isso tudo, sabe? Que é do Léo, né? Que ficou a herança do Léo. E eu entrei com 20%. E eu entrei com Então, tá em 20%. processo, né? Tá em processo. Mas eu já tô dentro do escritório, né? O Léo ficou com 30 e eu fiquei com 20, então ficou 50 ele, 50 família. 50 família. Pera que eu vou explicar isso burocracia. exatamente. A Nick Beat já matou aqui a charada. Aqui, ó. Aqui, ó. Léo ficou com 30%. Calma, que não é nada disso, tá? Léo ficou com 30%, eu com 20%. Família com 50%. Gente, essa mulher, ela entrou com um pedido de 50% na herança do neto. É isso mesmo que você está escutando. Esta senhora, cadê aqui, ó? Aqui, ó. O único herdeiro que tava lá, que já falou ali no negócio do juiz, né? Da fortuna toda integral, só ele tem direito aos 500 milhões. Esta senhora chamada Ruth Mendonça, ela está na justiça reivindicando 50% da herança do neto. É isso mesmo que você está escutando. Aqui, ó. Dona Ruth falando da herança que Marília Mendonça deixou. 50% é do Léo, 50% da família. Só que esse 50% da família, ela tá na justiça. Porque não tem família nesse testamento. Porque não houve testamento.
né? Então, quando não há testamento, né, todo o patrimônio da pessoa que faleceu vai integralmente para o único herdeiro, que é o pequeno Léo, tá? E essa mulher, por detrás dos panos, por debaixo dos panos, ela acionou juízes reivindicando 50% da herança deixada para a criança. Vamos escutar mais uma vez? Não é fácil. É uma burocracia muito grande, sabe, Renato? Não é fácil. O inventário ainda está enrolado, né? E precisava para liberar o dinheiro do Léo. Aí não, é muito bagunçado. Mas até hoje tá pendente essas situações aí de Não. herança, de inventário? De herança tá. De herança, porque o advogado ainda não conseguiu calcular, né? Junto com a ação livre, o que é, o que não é. Ainda não deu esse tempo de calcular isso tudo. Sabe? Que é do Léo, né? Que ficou a herança do Léo. E eu entrei com 20%. Então tá em processo, né? Tá em processo. Mas eu já tô dentro do escritório, né? O Léo ficou com 30 e eu fiquei com 20, então ficou 50 e ele 50 família. Uhum. E a gente trabalha em conjunto. Sim, entendi. É uma burocracia muito grande, sabe, Renato? Não é fácil. É mole ou que é mais? E aí? O que vocês acharam, gata? O que você achou, meu amigo, minha amiga? Hein? E o juiz? De quando, ali que tá perguntando? Ai, acabei de apagar. Acabei de apagar. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Acabei de apagar. Putz, apagou aqui também. Né? Acabei de apagar aqui, bebê. Né? Isso aí é só pra você. O que vocês acham, cara? Né? Não sei. Eu sei que vocês viram aí que ela falou 50% é do Léo e 50% é nosso. Isso é uma coisa que tá na cabeça dela, porque o juiz e o próprio Murilo Huff já falou que é integral, né, toda a herança de Marília Mendonça para o pequeno Léo. E aí a gente vê, né, essa mulher se mostrando cada vez pior. Vou te mostrar mais 2 vídeos dessa senhora. Confio no judiciário. Só, tá tudo bem porque eu confio no judiciário, tá bom? Sobre a polêmica do violão de Marília, que foi rifado, Ruth reafirmou que comprou o instrumento de volta. O amor ao próximo é a minha religião. Tá? Eu amo a Deus sobre todas as coisas desse mundo e o próximo como a mim mesmo. Peguei o violão e dei o dinheiro pra ele. E ela induz o nome de Deus, essa... Deixa eu calar. Essa lazarenta desgraçada. Né? Eu amo porque eu amo o próximo. Ela não fala coisa com coisa porque foi ela, essa desgraçada, que leiloou. É maluca. Ela que tá se fazendo de louca. Ela foi comprar o violão de volta, primeiro violão da Marília Mendonça. Ela foi pegar esse violão de volta porque pegou super mal. Aí ela tentou reverter durante esse fuzuê todo da guarda, né? Mas tudo bem, vou mostrar mais alguns vídeos, né? Pra acabar logo com isso. Essa mulher ela é mais falsa, exatamente. Essa Jéssica Menezes, ela é mais falsa que nota de R$3. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui, que eu separei. Olha lá, sentença de guarda aponta que Dona Ruth mandava as babás esconderem medicamentos e laudos médicos do Léo, do pai Murilo Huff. Né? Cuidados. Aqui, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui, ó. De acordo com as informações divulgadas pelo portal Léo Dias, a sentença informou situações de negligência em relação à saúde da criança, conversas com gravações anexadas. Isso aqui eu já passei para vocês, tá aqui, ó, né? Aqui, ó, as provas documentais revelam que o menor vem sendo submetido a situações de negligência, diz um trecho da decisão. O documento aponta ainda que informações médicas importantes eram ocultadas do pai, né? De acordo com o juiz, áudios e mensagens de cuidadoras contratadas revelam que a avó materna frequentemente omitia informações médicas essenciais
impediu o envio de relatórios, né? Entre as frases atribuídas à dona Ruth estão: não fala pro Murilo que ele tá tomando antibiótico, esconde o remédio que ele tá tomando do Murilo, o Murilo quer se meter onde não sabe, e outras coisas a mais na frente da criança, que configurava alienação parental. Minha Marília Mendonça, minha querida, faz parte, né? Faz parte isso aí, que com certeza ela deve estar extremamente... O que vocês acham, gente? O que vocês acham disso tudo? Vá deixando a sua opinião, né? Aqui, deixa eu ver aqui, ó. O que mais que eu tenho? Aqui eu já tenho. Né? Aqui tem uma foto linda, né? Sabe? Esse cara merece tudo de bom, merece ser feliz com essa criança, viu, Murilo? Seja feliz, brother, né? Agora as coisas se ligaram mais do que qualquer coisa, né? Tem muita gente ainda, né? Quem defendia essa mulher parou, né? Acabou. Acabou com tudo. Agora, eu vou encerrar com 2 vídeos. Vou mostrar mais um vídeo dessa senhora, né? Porque o outro filho dela, outro picareta, né? O outro picareta sem vergonha, que é o filho dela, apareceu aí. Porque não para de atacar a mamãe, para de atacar. Não saía uma lágrima. Depois sumiu, apagou as redes sociais, não sei se voltou, não sei se não voltou, né? Tirou as redes sociais do ar, porque também deve ter sido atacado também, né? Aí a galera, porra, viu quem era ela, viu quem era o ser do mal, né? Um ser que prejudicando uma criança, entrando na justiça para conseguir 50% da herança, que é somente do neto. Tudo por debaixo dos panos, deixando o moleque passar mal. Não foi uma, não foi 2, foram 3 vezes. Não estava em casa nunca, sempre com o tal do namorado dela, ó, pela rua, em festinha, né? Aí a galera começou a cair matando, né? Aí ela é tão descarada, essa mulher, essa Ruth Mendonça, ela é tão descarada, ela é tão sem noção, ela não tem um pingo de bom senso, essa mulher, né? Aí ela vai, porque o pessoal tá caindo matando, né? Eu que não perco meu tempo, né, de ir em rede social xingar ela, né? Não precisa. Isso aí também já é ignorância também pra mim, né? Aí olha só o vídeo que ela faz em tom ameaçador a todos os que estão criticando sua pessoa. Então, como eu estava falando, o que está faltando é justiça, é lei, né? Porque aqui não pode ser terra sem lei, as redes sociais não podem ser terra sem lei. E a gente precisa que esses delinquentes paguem, porque não tem outra palavra. São delinquentes, tá? Que não respeita a memória de uma pessoa que se foi, seja ela qual for. Não é porque é minha filha e é a Marília, não. Não respeita a memória, não respeita a dor da família, tá? E quero deixar um recadinho para essas pessoas que fizeram isso, tá? Vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar de mim. Um certo momento da sua vida, eu não desejo para você a dor que eu passei, não. Mas num certo momento da sua vida, você vai lembrar disso que você fez. Então, como eu estava falando, o que está faltando é justiça, é lei, né? Porque aqui não pode ser terra sem lei. As redes sociais não podem ser terra sem lei. E a gente precisa que esses delinquentes paguem. Minha querida, graças a Deus ainda tem um pouco de justiça assim no nosso Brasil. E acabou de ser aplicada à senhora, né? E se tem alguém que está cometendo algum delito, né? Que estava cometendo algum delito, um não, né? Vários delitos, né? Vários crimes, era a senhora.
Se tem algum delinquente aqui na parada, é a senhora, né? Uma avó omissa, descuidada, dinheirista, interesseira, sem vergonha, que não respeita. Você está falando sobre respeito à memória da sua filha. A única pessoa que está faltando com respeito à memória da sua filha, respeito, é a senhora, que é a que deveria mais ter respeito, né, pela sua filha que partiu. Marília Mendonça, a rainha eterna da sofrência. Mas isso não. A senhora, uma semana depois que a sua filha morreu, você já estava fazendo plástica, já estava se arrumando, indo para festa, né? Vendendo o violão da filha, né? Entrando na justiça para pegar 50% da herança do seu neto, dona Ruth. E a senhora é tão burra, a senhora é tão burra, que a senhora vai e fala isso num podcast para a senhora ver, né? Como você é burra, ou se não, sei lá o que a senhora é, de falar um negócio desse que está entrando na justiça por 50% da herança que cabe somente ao seu neto. Eu fico pensando aqui. A justiça tarda, mas não falha, viu, dona Ruth? E, coincidentemente ou não, há uns 15 dias atrás, mais ou menos, uns 15 dias atrás, a Lene Sensitiva, a Lene Sensitiva foi lá no Chupim. Não é isso? Há uns 15, 20 dias atrás, mais ou menos, Aline. A Lene Sensitiva foi lá no Chupim. E eu perguntei, tinha acabado de começar, no dia foi que começou a treta do Murilo Huff com a mãe da Marília Mendonça, que foi quando ela tava aquele negócio que ela falou que ele não pagava 1 centavo. Foi no dia que ela falou que ele não pagava 1 centavo de pensão, ele foi e apresentou a lista. Naquele dia, a Lene Sensitiva foi lá no programa do Chupim. Eu perguntei, Lene, o que vai acontecer nessa briga pela guarda do Léo? E a Lene falou assim, olha, vai vir muita sujeira à tona, vai ser um prato, uma mesa farta de assunto para o pessoal da imprensa, né, para programas de televisão, para os fofoqueiros, para todo mundo. E realmente, a guarda, ela falou assim, a guarda vai ficar para ele. A guarda vai ser do pai, a guarda vai ser do Murilo Huff. Isso há quase 20 dias atrás, tá? E vai vir muita porcaria à tona. E realmente, está sendo e está vindo muita porcaria à tona desta senhora em relação aos cuidados e às intenções dela com o seu neto. E tanta gente, né? Tanta gente demora para captar as coisas. Demoraram, acho que 1 semana, 10 dias, para perceber o perigo que essa mulher era e é para o seu neto. Essa mulher é um perigo para essa criança. E teve gente que ficou defendendo essa mulher, hein? Uns dias, hein? Oh, ainda tem. Teve gente que ficou defendendo essa mulher uns dias, hein? Eu que nunca. Graças a Deus, sabe por quê? Porque eu sou um cara inteligente. Eu percebo rápido esse tipo de coisa. Viu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Era isso.